Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para o nosso café nesse dia 23 de julho de 2026. Bora aos destaques do nosso Super Coffee Diário da Informação. Empate com aquele gosto de o que aconteceu, né? Por que o Vasco não deslancha? Poderia ter vencido, mas foi bom trazer um ponto para o Rio de Janeiro. A decisão acontece em São Januário. Mudanças no time para sábado contra o Mirassol, pressão dentro do Campeonato Brasileiro e reforços. Quando eles vão chegar? A janela já está aberta. Tudo isso e muito mais agora, aqui no nosso Café Vascaíno. Então, bora deixar o like, curtir, comentar, compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal. Bom, o jogo de ontem, quem assistiu ou quem acompanhou aqui a nossa transmissão, saiu com aquele gosto de caramba, porra, mas que time ruim. Não estou dizendo o Vasco, não. O adversário. E por que não venceu? Esse é o problema. O time do Vasco criou, teve volume, primeiro tempo mais posse de bola, chegou a ter 70% contra 30% do adversário durante boa parte do primeiro tempo, criou, finalizou, mas errava o alvo. Ou a tomada de decisão. Os nossos laterais muito mal no primeiro tempo. Puma, Cuiabano, o Puma chegou a cruzar para fora, uma bola pela direita desceu ali, o Cuiabano não ultrapassava o Andrés, que fez um bom primeiro tempo, mas na hora de tomar a decisão, sempre um horror. Cuiabano não ultrapassava, não passava de jeito nenhum, não ia ao fundo. Não sei se tinha que pagar algum imposto. Eu critiquei, falei no intervalo, inclusive, que os dois deveriam ser substituídos. Pois bem, na primeira jogada de um lateral, o Cuiabano ultrapassa o Andrés, recebe, bate para dentro da área, um cruzamento que foi um chutamento, o Álvares mete gol contra. Beleza, empatou o jogo logo no início, melhor dos cenários, empatar logo. Falei, bom, agora o Vasco vai entrar no jogo, né? Porque acalmou logo no início, nada. Aí o time não consegue criar, isso porque no final do primeiro tempo, e mais uma desatenção, e mais uma falha que ó, dá sono, cara. É impressionante. A defesa sempre tem que falhar. E o Pedro Emanuel falou isso no pós-jogo. Não pode, tem que ter atenção o tempo todo. Enfim, 1-1. Agora vai entrar no jogo, vai comandar as ações. Nada. Aí mais uma falha, aí o técnico tenta fazer algumas mudanças, tira o Puma, bota o Paulo Henrique, que foi um horror, entrou mal demais. E mais uma falha da defesa, defesa sempre muito exposta, apesar de ter mostrado alguma evolução, linhas mais aproximadas, algum trabalhozinho de aproximação, de trabalho de triangulação, criação horror. O Nuno na criação, o Rojas entrou com uma vontade no jogo, que Jesus amado. Mas aí o Vasco leva um 2-1. Aí eu falei, agora a vaca foi pro brejo. Não é possível, cara. Vai pro brejo com tudo. Aí o Vasco vai, luta. O Cuiabano aparece como opção, cruza pro Spinelli, que entrou no segundo tempo, ele dá aquela chapada e empata o jogo. Antes desse lance, o Paulo Henrique teve uma chance pela direita e não fez o beabá do lateral. Ele vai ao fundo, legal, o que se espera de um lateral, só que ao invés de cruzar para trás, ele bate reto. Levanta a cabeça, olha os companheiros, ele achar o Spinelli livre. O Vasco poderia ter voltado com uma vitória. Ah, Fábio, mas o empate não está bom? O empate foi um bom resultado, jogando fora de casa. Mas nas circunstâncias da partida, o Vasco deveria ter vencido. O time do Independente Medellín é muito fraco. Tecnicamente, poderia ter voltado com uma boa vantagem. Quando eu digo boa vantagem, 2 gols de diferença. O que daria uma tranquilidade no jogo da volta, já que o calendário vai ser apertado. Sábado tem jogo com o Mirassol. Quarta que vem, a volta com o Independente Medellín. Depois, na sequência, a decisão na Copa do Brasil diante do Fluminense. Com o elenco limitado que tem o Vasco, falhando constantemente o setor defensivo, quanto mais vantagem você adquirir, menos sofrimento, menos desgaste emocional terá pela frente. Só que parece
que esse time que não tem uma mentalidade vencedora gosta de passar por sofrimento. Sábado vai ser um jogo importantíssimo contra o Mirassol, um adversário nesse momento direto do Vasco, com um jogo a menos para sair da zona de rebaixamento. O Vasco não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória, mas precisa ter um mental forte para isso. Não pode, no final do jogo, relaxar e aí tomar um gol do adversário de bobeira. Não pode ter uma atuação individual tão abaixo de alguns jogadores. E aí? Esse time não era para entregar mais? Concorda comigo? Agora, não consegue. Ah, então reforços virão, Fábio. Beleza, vamos trazer 5 jogadores. Eu vou fazer um vídeo, provavelmente para amanhã. Mas ontem eu fiz um levantamento durante a transmissão, isso me chamou muito a atenção. A diretoria do Vasco contratou mais de 20 reforços, a atual gestão, né? A gente ontem fez um levantamento de 22, entre 22 e 25 nomes, dos mais diversos. Zagueiros, então, foram 7. O Vasco contratou 7 zagueiros e não acertou em um. Aquele que é titular absoluto, que nos dá tranquilidade. Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Saldívia, Cuesta, Robert Renan, Maurício Lemos, lembra dele? Olha, já lembrei de 6. Cara, um horror. E não consegue fazer uma zaga confiável. O que acontece com o Vasco? O que acontece com o time do Vasco? E aí, se for para o ataque, então, Lloyd, Garré, Maxime, Nuno, Andrés, cara, é uma infinidade. Jean Davi, Emerson Rodrigues, Spinelli, Brenner. Olha a quantidade de nomes para acertar quantos? Andrés? Nuno, em alguns momentos? É muito pouco. Então, assim, a janela está aberta. Quem vem? Quem são os nomes? O Nelson de Ossa, volante, precisa. Isso sem lembrar Alex Teixeira, Souza, Coutinho, ok. Todos nós contrataríamos. Se não deu certo, como a gente esperava, a culpa não é do Pedrinho. Mas se você pegar 25 nomes e destacar o Thiago Mendes, o Andrés Gomes, o Coutinho, o Nuno em alguns momentos, o Robert Renan com boa vontade, tem o Cuiabano, 5 ou 6, a gente está falando de só 20%. Aí a pergunta que eu deixo para você, torcedor: qual empresa um diretor resistiria apresentando um saldo positivo de 20% só? Olha, o seu saldo positivo na sua gestão é de 20%, 80% que você faz não dá certo. Qual empresa manteria esse diretor? E aí eu estou falando do Marcelo Santana, que foi embora, do Admar, que está lá, e do Felipe, que não sai. Do Scout, que não muda. É para pensar. Para fechar, Viveiros custou 5 milhões de dólares ao Atlético Paranaense, mesmo valor do Brenner e do Spinelli. Carlos Vinícius, custou nada, veio de graça do Fulham, 30 anos, artilheiro e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Será que o problema nosso é dinheiro ou é a escolha? Vou fazer um vídeo amanhã detalhando isso, mas é para a gente pensar. Enfim, o técnico Pedro Emanuel vai mexer no time, tem que sacudir esse time, nem que seja questão emocional, física. O time tem que entregar mais, não pode sucumbir ao adversário. E sábado é um jogo importantíssimo diante da equipe do Mirassol. Forte abraço, excelente dia e até a próxima. Acompanhe o canal, que é a sua casa, o Fanático Vascaíno. Vou deixar fixado aqui, não esquece, votar no Prêmio Best, hein? Dá aquela moral pro pai, hein? Estamos chegando, 14º lugar, faltam 4 posições para a gente bater o top 10 e avançar nessa reta final do Prêmio Best. Gosta do meu trabalho? Melhor influenciador de esporte? Então deixa lá o seu voto. Um grande abraço, uma excelente quinta-feira para você. E olha, às vezes chega a ser cansativo, né? Falar de Vasco, mas a gente jamais vira as costas. A gente aponta os erros, elogia quando tem que elogiar, mas a gente segue sendo apaixonado pelo Vasco. Aliás, um fanático vascaíno. Tchau, tchau.